Olá, pessoal. Olá, galerinha. Vamos para mais uma aula de física, certo? Mais uma aula à distância. Mas qualquer dúvida, vocês têm aí os comentários. Logo aí abaixo do vídeo vocês vão encontrar os comentários. Vocês podem comentar, tá bom? Podem tirar dúvida nos próprios comentários, que eu responderei assim que visualizar, tá bom? Quando assistir a aula, coloca aí um joinha, ou então coloca aí, professor, assistir a aula, certo? Só para eu marcar a sua presença, tá bom? Então, galerinha, nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos de dilatação, certo? Nós estamos estudando dilatação térmica, contração térmica. Em outras palavras, quando um corpo é aquecido, ele aumenta suas dimensões, a maioria dos corpos. Quando um corpo é resfriado, ele diminui suas dimensões, então ele sofre contração térmica ou dilatação térmica. No dia a dia é bem comum, né? Por isso que nossa calçada muitas vezes tem rachaduras, porque ela está em sofrendo constante variações de temperaturas, de dia quente e à noite fria. Então, de dia se dilata e à noite se contrai. Nesse vai e vem acaba provocando as rachaduras, tá bom? Então, é o seguinte, na aula passada, nós estudamos, até equacionamos a dilatação que um corpo sofre, que a gente estudou a dilatação linear. Eu pedi para vocês considerar aqui, deixa eu selecionar aqui para vocês, eu pedi para vocês, imagine esse corpo que tem um comprimento inicial, certo? Quando ele é aquecido, ele passa ele se dilata, então aumenta suas dimensões. Então tá aqui, esse corpo tinha um comprimento inicial, passou até um comprimento final. Então ele aumentou aqui, ele se dilatou, essa variação de comprimento, tá bom? Essa variação de comprimento é a própria dilatação. E na aula passada, nós equacionamos esse problema. Quem é esse ΔL? Quem é essa dilatação? Então, nós vimos, eu vou até, para que vocês possam relembrar aqui, a variação, ela depende, ela é proporcional ao comprimento inicial, tá bom? Ao comprimento inicial. Ela depende, quanto maior a barra, quando ela sofrer variação de temperatura, ela vai ou aumentar mais ou diminuir mais, porque quanto maior a barra, maior a dilatação. Quanto maior o comprimento inicial da barra, maior a dilatação, quando ela é exposta ao sol, por exemplo. Então, ela depende também do material de que é feito a barra, que a gente chamou de alfa, que eu disse a vocês que esse alfa é o coeficiente de dilatação linear, linear porque está se dilatando em forma de linha, nós consideramos essa dilatação em uma dimensão, e depende também da variação de temperatura, é claro, né, professor? Porque se eu colocar uma barra num dia quente, ela vai se dilatar. Se eu colocar essa barra num dia mais quente ainda, ela vai se dilatar mais ainda. Se eu colocar ela no fogo, ela vai se dilatar mais ainda. Então, depende da variação de temperatura. Então, a gente chegou a essa equação, olha. Aqui, ΔL é a dilatação sofrida. L0 é o comprimento inicial. Alfa é o coeficiente de dilatação linear e depende de quem esse coeficiente de dilatação linear? Do material de que é feito o corpo. Se for aço, é um coeficiente, se for alumínio é outro, se for ouro é outro, se for cobre é outro. Então, os materiais eles se dilatam de formas diferentes, porque eles têm coeficiente de dilatação diferentes, os corpos, certo? Por isso que o dentista, eu até falei, eles têm que ter um material para restaurar seu dente um coeficiente de dilatação bem parecido com o do seu dente, para que essa restauração ela não se danifique, ela não sofra mais dilatação do que o dente, ou ela sofra mais contração do que o dente. Então, dessa forma, ele ia arrebentar. Então, ele tem que ter um coeficiente, essa restauração que o dentista faz no seu dente, esse material tem que ter um coeficiente de dilatação parecido com o seu dente, tá bom? Então, isso daí entra a parte da física no dia a dia, né? Então, a equação tá aqui. Isso é a equação da dilatação linear, quando um corpo sofre uma dilatação em uma única dimensão, tá bom? E hoje nós vamos estudar duas outras formas, porque um corpo pode sofrer dilatação de superfície, pode aumentar em duas dimensões,
ou uma dilatação de volume, que ele pode aumentar em 3 dimensões, tá bom? É o que a gente vai ver agora, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu limpar aqui, certinho. Tá aqui, eu tinha passado isso, inclusive, para vocês. Tá no vídeo passado aí sobre dilatação linear. Eu botei até aqui a variação de comprimento é proporcional ao comprimento inicial do corpo e a variação de temperatura. Pessoal, tá aqui. Eu trago mais uma... Aqui tá aquela parte que eu já mostrei a vocês, inclusive. Cada corpo aí tem seu coeficiente de dilatação. Geralmente é um valor muito pequeno, né? À toa que está em potência de 10 a menos 5. Olha aí, o aço, o alumínio, o chumbo, o cobre, conforme eu mostrei aí na tabela. Cada um desses tem um coeficiente de dilatação linear, um alfa. Por isso que eles sofrem dilatação de formas diferentes. Tá bom? Tá assim essa equação aí. Essa equação vem da equação anterior, tá bom? É porque eu isolei o alfa e fica essa relação aí, essa divisão de variação de comprimento, nada demais, tá bom? Belezinha? Bora lá. Eu quero destacar para vocês também essa lâmina bimetálica. Essa lâmina bimetálica, ela é bem presente no nosso dia a dia, tá bom? Na geladeira de nossa casa, no ferro elétrico, existe um dispositivo chamado termostato, tá bom? O termostato, ele controla ali, ele desliga, liga o circuito, dependendo da variação de temperatura que ele sofra, tá bom? Então, por exemplo, professor, quanto tempo a geladeira fica ligada durante o dia todo, considerando o dia 24 horas? Aí você imagina que são 24 horas, mas não, a geladeira, é comum a gente falar, disparou. Na verdade, é o termostato agindo. O ferro elétrico. O ferro elétrico, galerinha, quando ele aquece, eles controlam a temperatura, quando ele aquece, aí desliga. Aí esfria, aí liga novamente, aí aquece, aí fica nesse controle. Quem controla isso é o termostato. E o termostato ele é formado muitas vezes aí com uma lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica, galera? Olha só, é isso daqui. Olha aqui. Deixa eu só selecionar aqui para vocês, tá bom? Pessoal, isso é uma lâmina bimetálica. Eu grifando aqui para vocês, tá bom? Uma lâmina bimetálica, a principal coisa é bimetálica. Ela tem 2 metais, certo? Esses 2 metais, tá aqui. Tem que ser metais diferentes. Por que tem que ser metais diferentes? Ó, metal A e um metal B. Pessoal, olhe quando aquece, o que é que acontece? O metal A se encurva por cima aqui do metal B. E o metal de B se aquece também, mas o metal A ele se curvou mais. Então ele sofreu uma dilatação aí, ele aumentou suas dimensões a mais do que o metal B. Por que isso acontece? Isso acontece porque esses metais são metais diferentes. Então, o metal A tem que sofrer uma dilatação maior do que o metal B. E eu só posso afirmar que ele sofreu dilatação maior porque eles têm um comprimento igual. Porque o coeficiente de dilatação de A tem que ser maior do que o coeficiente de dilatação B. Então, para ele se dilatar mais do que B, porque ambos têm o mesmo comprimento, o coeficiente é que tem que estar diferente aí. O material diferente, coeficiente diferente. Então, o coeficiente de dilatação linear de A tem que ser maior do que o coeficiente de dilatação linear de B. Por isso que ele se dilata mais do que B, porque são materiais diferentes e o coeficiente atua aí de formas diferentes. O coeficiente de A maior que o coeficiente de B, tá bom? Então, esses termostatos funcionam mais ou menos assim. Imagine aí esse... Veja aí, galerinha, ó. Deixa eu grifar aqui para vocês. Deixa eu grifar aqui, grifando. Pronto. Olha aqui, isso é um circuito, tá bom? Um circuito elétrico. Então, tem uma lâmina bimetálica aqui, olha. Metal 2, metal 1, tenta aí. Perceba que esse circuito está aberto, certo? No momento que eu aqueço esse circuito, no momento que eu aqueço essa barra, na verdade, olha o que acontece. Ela se dilata, ela se encurva, certo? Então, ela vai se curvar aí, como nesse caso, o coeficiente de dilatação de 2 tem que ser maior que 1, então 2 se curva. Então, ela deita por cima, bora dizer assim, deita por cima do metal 1. Então, ela fecha o circuito.
E quando esfria, o que é que acontece? Aí ela se contrai novamente, aí abre o circuito. E quando aquece, fecha o circuito, porque ela se dilata. Então, isso é a função do termostato. No ferro elétrico de vocês aí, da nossa casa, tem um dispositivo desse, tá bom? Ele controla a temperatura de alguns eletrodomésticos, certinho? Beleza? Isso é a função do termostato. Sempre dê uma pesquisada nisso, porque sempre está muito presente em provas do Enem, certinho? Então, bora lá. Dilatação superficial. Nós vimos dilatação linear. Pessoal, dilatação superficial aplicada a corpos que têm duas dimensões, certo? De que são muito maiores do que outros. De que, eu botei até aqui, ó, aplicada a corpos que duas das dimensões são muito maiores que a outra. Na verdade, o que isso quer dizer? Aqui, ó. Quando a gente fala de dilatação linear, o texto ali ficou até um pouco, eu vi, ocorreu um erro de digitação. Quando a dilatação linear, a gente considera a dilatação de uma barra, de um fio, mas a dilatação superficial está aqui, galera. Olha como acontece. A gente está falando de superfície, de área. Olha só, existe uma área inicial ali, tá bom? Então, eu vou colocar aqui em vermelho. Quando eu aqueço essa área inicial, essa chapa de ferro, por exemplo, quando eu aqueço, o que é que acontece? Ela vai aumentar suas dimensões. Ela aumenta sua dimensão aqui e aqui. Ela aumenta em duas dimensões, não é mais só em uma, certo? Agora é em duas dimensões. Então, ela que tem uma área inicial, A0, vai aumentar para uma área final, tá bom? Então, galerinha, o que é que aconteceu? Se eu fosse tracejar, olha, ela aumentou mais ou menos aqui, ó, aqui, tá bom? Ela aumenta em duas dimensões. Olha, isso foi o tanto que essa barra, por exemplo, após ser aquecida, essa barra não, essa chapa, essa área, ela passou a ter essa área final. Pessoal, isso tudo que eu grifei aqui, tá bom? Isso tudo aqui que eu grifei, isso é o tanto que ela aumentou quando ela sofreu dilatação. Então, ela tinha uma área inicial, passou a ter uma área final. Então, pessoal, ela sofreu uma variação de comprimento, certo? Só que agora é uma variação de área chamada delta A, tá bom? Não é mais delta L, porque delta L era em linha. Agora é delta A. E como é que eu chego a essa equação? Pessoal, é praticamente idêntica à de dilatação linear. Só que nós agora vamos com dilatação de superfície. Então, se eu quiser saber a dilatação de A, tá bom? A variação de área, que a gente agora está falando de área, ela também depende. Então, ela é proporcional, galera. Então, se ela é proporcional, ela vai depender dessas grandezas. Então, depende da área inicial. Por que da área inicial? Quanto maior a chapa de ferro, maior será a dilatação. Se eu pegar uma chapa de ferro de 2 metros quadrados e botar no sol, e pegar uma de 100 metros quadrados, a de 100 vai sofrer dilatação muito mais do que a de 2. Por isso que entra aí nessa proporcionalidade. Pessoal, vai depender do material de que é feito a barra, tá bom? E o material que é feito a barra entra naquilo de coeficiente de dilatação. Só que agora não é coeficiente de dilatação linear, agora é coeficiente de dilatação superficial. Nós chamamos de beta para diferenciar. Beta está se referindo à dilatação de superfície, quando é em duas dimensões, certo? Então, eu vou até colocar aqui separadozinho para vocês, olha. Então, beta é uma letra grega, viu, galerinha? Tá aí. Ela é em duas dimensões. Então, ele é duas vezes o coeficiente de dilatação alfa, que é só em uma dimensão. Então, tá aqui, ó. Até vou grifar aqui para vocês, certo? Então, tá aqui. Beta é duas... Ficou feio. Beta é duas vezes alfa, porque alfa é só em uma dimensão e beta é em duas dimensões. Isso é muito importante, tá bom, galera? Então, beleza. Depende de quem? Depende da área inicial, depende de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial,
E depende da variação de temperatura. Depende de delta T, delta variação de temperatura. Tá bom? É claro, se eu colocar no sol essa chapa, ela vai se dilatar. Se eu colocar no fogo, ela vai sofrer maior variação, vai se dilatar ainda mais. Então, depende aí, tá aí a equação de dilatação superficial, tá bom, galerinha? Superficial porque é de superfície, tá bom? Tem alguns livros que vai trazer aí falando que é delta S, tá bom? Que é superfície, mas é comum tá em delta A. Então, delta A é variação diária, tá bom? A dilatação diária. A0, a área inicial. Beta, coeficiente de dilatação superficial. Depende de quem? Depende do material de que é feita a barra. E, por último, variação de temperatura. As equações são bem parecidas, tá bom? Então, faça as anotações aí no caderno de vocês. Isso é a equação de dilatação de superfície, certo? Belezinha? Qualquer coisa, dê um print aí e veja para fazer suas anotações. Bem simples. Vou apagar já aqui. Apagando. Limpar todos os gestos. Beleza. Certo? Então, tá aqui. Um exemplo de dilatação aí de superfície está aqui, ó. Pessoal, dilatação do vazio. Quando uma placa metálica possui um furo, ao ser aquecido, o furo se comporta como se tivesse como se fosse preenchido pelo material da placa. Pessoal, então, olha o que é que acontece aí. Eu tenho um furo, certo? Eu tenho uma área inicial nesse furozinho. Quando eu aqueço essa placa, essa área vai aumentar, consequentemente, a dimensão do furo também vai aumentar, tá bom? Então, isso é a dilatação no vazio. Um exemplo disso, olha o carazinho aqui, essa charge peguei na internet. Não consigo desentarrachar esta porca. O cara bem forte lá, aplicando uma força e não consegue. Aí o cara bem franzinozinho chega e diz, eu consigo. Aí aquece a porca. Quando aquece a porca vai se dilatar, tá bom? Porque ele está colocando a chama exatamente na porca ali. Ela vai se dilatar, o orifício central vai se dilatar também e ele vai conseguir desatarrachar com mais facilidade, como ele mostra aí na charge dizendo eu consegui, certo? Isso é processo de dilatação, tá bom? E a gente estudou dilatação linear em linha, em uma dimensão, dilatação superficial em duas dimensões e, por último, dilatação volumétrica. Quando é volume, é em três dimensões. Tá aí. Olha, imagina um cubo. Esse cubo pode ser qualquer coisa. Imagina um copo, imagina um tanque. Então tá aí, galera. É a mesma coisa. Ó. O que é que acontece? Bora lá. Tá esse cubo aqui, é um volume inicial. Coloquei VI ali, mas pode ser V0, como a gente tá levando, tá bom? Quando eu aqueço, galera, o que é que acontece? Vou aquecer com a chama aqui. Quando eu aqueço, eu sei que esse cubo vai se dilatar. Então, não é à toa que quando aquece, olha aí quando aquece. Olha o volume final. Ele aumentou suas dimensões. Então, ele sofreu uma variação de volume, tá bom? Então, essa variação de volume, como é que a gente vai encontrar? Vou equacionar o problema de novo. Bora lá. O que é que a gente quer? A gente quer saber quanto que esse cubo aí, certo? Ele se dilatou. Coloquei delta L, mas é delta V, tá bom? Variação de volume. Pessoal, mesma coisa das equações passadas. Vai depender. Quando era em linha, dependia do comprimento inicial. Quando era em superfície, da área inicial. Quando é de volume, do volume inicial, certo? Pessoal, na dilatação volumétrica, ela aumenta suas dimensões em três dimensões. Por quê? Porque aumenta assim, certo? Aumenta assim e aumenta assim, olha, eu aproximando aí de vocês, em três dimensões, certo? Então, não é alfa porque alfa é em uma dimensão, não é beta porque beta é em duas dimensões. Nós vamos utilizar para diferenciar uma outra letra grega chamada gama. É como se fosse o alfazinho aí de ponta cabeça, tá vendo? Isso é gama. E o que significa esse gama, professor? Esse gama depende do material, só que eu estou me referindo a três dimensões. Então, o gama, pessoal, botar aqui de novo, ele é em três dimensões. Então, ele vale 3 vezes o alfa.
tá bom? Então, ele é o triplo aí do alfa. Importantíssimo isso, tá bom? O gama é 3 vezes o alfa, certinho? E também depende, com certeza, também da variação de temperatura, tá bom? Da variação de temperatura. Então, chegamos aí à equação que me permite calcular a dilatação volumétrica, certo? Ok, galera? Nós calculamos dilatação linear em uma dimensão, dilatação superficial em 2 dimensões e dilatação volumétrica em 3 dimensões. Cada equação, cada dilatação dessa tem uma equação característica, mas as equações são bem parecidas e elas têm proporcionalidades. Então, sempre depende do comprimento inicial, sempre depende do material de que é feito a barra e sempre depende da variação de temperatura, certo? E nós chegamos a essas equações. É claro que cada equação dessa vai ter suas unidades no sistema internacional, tá bom? Que a gente vai vendo ao longo dessas aulas remotas, certo? Mas as equações estão aí, tá bom? Tranquilo? Bora lá. Apaguei. Olha só. Coloquei uma questão para a gente finalizar nossa aula e a gente aplicar. Por que essas equações, assim, vai servir para quê? Olha só. Um estudante ouviu de um antigo engenheiro de uma estrada de ferro que os trilhos de 10 metros de comprimento haviam sido fixados ao chão num dia em que a temperatura era de 10 graus Celsius. No dia seguinte, em uma aula de física, ele ouviu que naquela cidade a maior temperatura que o objeto de metal atingiu exposto ao sol foi 60 graus Celsius, certo? Então o cara fez esse trilho de trem, galerinha, num dia que era 10 graus Celsius. Aí chegou uma temperatura aí que a maior temperatura atingida foi de 60. Tá bom? Então a menor aí a gente tá com 10, a maior 60. Com essas informações, qual a distância mínima entre os trilhos de trem? Dado o coeficiente de dilatação do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5, galerinha. Esse coeficiente sempre é tabelado e eles são bem baixos, certo? Então, esses espaços, eu já vou responder até a outra questão. Tá aqui embaixo, olha. Que era A e B, mas qual a função dos trilhos? Pessoal, a função dos trilhos, o nome disso é a função dos espaços, na verdade, que cobriu aqui, é juntas de dilatação. Qual é essa função dessas juntas? É permitir que os trilhos eles sofram dilatação e contração térmica sem que arrebente. Eu até mostrei uma imagem a vocês, sem que entorte, sem que sofra envergaduras. Tá bom? Porque se ele tem os espaços, ele pode crescer e diminuir livremente com as variações de temperaturas, tá bom? Então, bora lá. Olha só. Nesse dia, vou colocar aqui para a gente terminar. Isso é uma dilatação linear, porque as barras elas sofrem, até ele está pedindo, sofre de aumento em uma dimensão. Então, nesse dia, ele sofreu uma variação de temperatura de quanto? Pessoal, essa variação de temperatura é ΔT. A variação é uma coisa final menos uma coisa inicial. Então, seria o quê? 60 é a temperatura final, menos 10, que é a temperatura aí do início. Então, nesse dia específico, sofreu uma variação de 50 graus Celsius, tá bom? Então, olha, por quê? Qual é a variação? É 60 menos 50. Começou em 10, foi até 60. A variação tem 50. Então, o coeficiente de dilatação do aço, ele deu aí, que foi do aço, foi da barra. Deixa eu só conferir aqui. Bora ver. Vai cobrir, cobriu 1,1 vezes 10 a menos 5. Então, foi do aço mesmo. Tá aqui. O coeficiente deu na questão 1,1 vezes 10 a menos 5. Um valor bem baixinho, né? Graus Celsius a menos 1. E o comprimento inicial da barra dos trilhos aí, certo? Tá aí, ele deu também, eu vou voltar aqui para ver, certo? É 10 metros, tá aí, olha. A estrada de ferro que os trilhos de 10 metros. Então, o comprimento de cada trilho aí é de 10 metros.
certo? Pessoal, ele está pedindo o mínimo de espaço aí. O mínimo de espaço aí, ele quer saber qual é a dilatação, a variação de comprimento, para eu saber o mínimo de espaço, certo? E como é que eu acho a variação de comprimento? Como é que eu acho ΔL? Pessoal, ΔL está aqui, a gente estudou no vídeo passado e nesse vídeo a gente relembrou. ΔL é a dilatação linear, tá bom? Dilatação linear depende do comprimento inicial, depende do coeficiente de dilatação linear e depende da variação de temperatura. Beleza, então bora lá encontrar, só matemática agora. ΔL é igual, quem é o comprimento inicial? A questão deu é 10. Quem é o coeficiente? Deu 1,1 vezes 10, é tabelado, né? A menos 5, certo? Quem é variação de temperatura? A gente encontrou, era inicial 10, final 60, então tem uma variação de 50 graus Celsius, certo? Delta L é igual, bora multiplicar agora, fica o quê, galerinha? Olha, 50 vezes 10 vai dar 500, então eu tenho 1,1 vezes 500, tá bom? Então, vou botar os dois zeros aqui para vocês ir treinando. Porque não tem o que fazer com esses dois zeros, né? 0, 0, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5, tá bom? Tem uma casa decimal, então tem uma casa decimal aqui. Vai dar 550 vezes 10 a menos 5. Vou considerar o menos 5 ali, certo? Isso daqui em metros, tá bom? Olha aí, deu 550 vezes 10 a menos 5 metros, certo? Se fosse uma questão que tivesse pedindo em metros, estava aí, terminada a questão. É um valor bem pequeno, que eu teria que voltar às casas. Ele vai dar em torno aí de 5,5 milímetros, certo? Então, mas está aí, terminei. Terminei aqui. No sistema internacional, o comprimento é em metros, certo, galerinha? Então, a gente vai se adequando a esse sistema internacional. O sistema internacional é aquele sistema que cada grandeza tem sua unidade específica, para não confundir muito os cientistas, né? Para não confundir, se for metros, milímetros, centímetros, qual é que eu vou usar? Eu uso geralmente o metro, tá bom? Tá bom, galerinha? Então, terminamos. Qualquer coisa, volte o vídeo, faça as suas anotações. Eu quero só anotação aí de vocês, tá bom? Diga aí, professor, assisti a aula, porque conta com sua presença. Se você não for aluno e assistiu a aula, fico muito feliz. Curta aí, dê like, dê o que quiser, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem. Aí está minhas redes sociais, está aqui, deixa eu apagar, limpar todos os desenhos, então tá aqui minhas redes sociais, tá bom? Fique em casa se puder, se cuide, use máscara, faça tudo para ficar bem, certinho? Tchau, tchau, até a próxima, encerrando aqui.